Senhor Jesus. Boa noite a todos. Estou alegre, primeiramente por entrar pelas portas da casa do Senhor, porque grande luta é, irmão, para que nós possamos sair da nossa casa para adorar o Senhor. O inimigo das nossas vidas, ele não fica satisfeito quando você sai da sua casa e você decide ir adorar o Senhor. Estou dizendo isso para os irmãos porque hoje talvez não é nem para eu estar aqui. Martinha me convidou, minha amiga, minha cliente. Estou com um sobrinho internado na UTI, recém-nascido, nasceu há 7 dias atrás. Essa semana tive muita guerra com meus filhos, fui parar no hospital e de ontem para hoje, de repente, acordei passando muito mal. Mas eu falei, Martinha, eu vou, porque o meu compromisso é com o Senhor. O Senhor que me chamou e o Senhor me ordenou, nos ordenou, ide e pregar. Então nós precisamos fazer, como o irmão ele falou, não só dentro do templo, mas fora também. Em qualquer lugar que você estiver, fale do nome do Senhor Jesus. Amém? Estou aqui debaixo da permissão do meu pastor. Trago um abraço da igreja também, para os irmãos. E fico feliz de ter essa honra de trazer a palavra para mulheres lindas, mulheres guerreiras, mães. Sei que tem mulheres aqui que são mais experientes do que eu na vida. Eu só tenho 32 anos, mas a palavra ela é do Senhor, ela não é minha. E eu creio que o Senhor ele tem muito a falar conosco, muito a nos ensinar nessa noite. Amém? Estou acompanhada da minha mãe, a Lia, aquela moça linda de vestido preto e branco, dos meus 2 filhos. Meu esposo não pôde vir porque dia de quinta-feira, semana, trabalho, mas nós estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor nos chamou, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 16, uma palavra bem conhecida. Pedi tanto ao Senhor uma palavra para que Ele me desse para falar com os irmãos, falar o nosso coração, porque hoje em dia nós precisamos ouvir mais a voz do Senhor. A palavra do Senhor ela é viva, irmãos. Ela é eficaz. A palavra de Deus vai dizer que ela é mais penetrante do que espada ou luvas de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma, na junta e medula. E ela vai até onde você necessita. A ciência não pode ir, mas o Senhor vai através da palavra. Talvez o homem não pode conseguir ir, mas o Senhor vai através da palavra. Aleluia! Não sou eu que vou trazer a palavra do Senhor, eu sou apenas um cano, pastor. O meu pastor fala isso, eu aprendi isso com ele. Nós somos um cano. Um cano sem água serve para quê? Para nada, ele resseca. Mas quando a água flui e quando abre a torneira, aí sim o cano serve para alguma coisa, apenas para que a água seja transitada e chegue ao local de destino. E eu creio que nessa noite o seu coração está preparado. A terra que o seu coração esteja fértil para receber essa palavra. A palavra de Deus vai dizer que o semeador saiu a semear. E algumas sementes caíram em alguns tipos de terra. E eu quero te perguntar nessa noite, como está a terra que é o seu coração? Você preparou o seu coração? Pode se sentar, irmãos. Você preparou o seu coração nessa noite para receber a palavra do Senhor? Então, se não preparou, pede ao Senhor nessa noite, Senhor, aduba meu coração. Porque essa semente, ela precisa gerar frutos. Amém? Vamos ler em nome de Jesus? Gênesis 16 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, e porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então
Então disse Sarai a Abraão: meu agrado seja sobre ti, minha serva pus em teu bagaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-me o que é bom e aos teus olhos. Afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vai? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Amém? Até aqui, que você possa dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, para Ele a honra, a glória, a majestade e o louvor. Amém? Cutuca tua irmã, teu irmão aí do lado e fala assim: o Senhor tem algo especial para falar com você nessa noite. O Senhor quer tratar os nossos corações nessa noite. Amém? Estamos diante a um texto que vai nos relatar um cenário de uma família. Conhecemos bem a história de Abraão. Abraão foi escolhido pelo Senhor para ser o pai de nações, pai de grandes multidões. O Senhor tinha algo especial com Abraão. Quando o Senhor chamou Abraão, ele falou que iria abençoar Abraão, que toda a sua descendência seria numerosa, assim como as estrelas do céu. E porventura, Sara, por ser esposa de Abraão, os dois são uma só carne, automaticamente Sara, ela herda a promessa que Deus fez a Abraão. Por ser esposa de Abraão, ela recebe a mesma promessa que o Senhor fez a Abraão. Só que a Bíblia vai nos relatar que Sara era estéril. E automaticamente, aos nossos olhos humanos, uma mulher estéril, ela não pode gerar. Estéril significa útero seco, útero que não tem vida. Só que para o Senhor não tem essa de útero seco, útero que não tem vida, útero que não pode gerar, porque o nosso Senhor nos criou e nos formou, e Ele sabe como fazer na minha e na sua vida. Amém? Ainda que não haja promessa, ou ainda que haja promessa, se você entregar nas mãos do Senhor, como você louvou nessa noite, quando tudo perante o Senhor estiver, se você entregar ao Senhor, ainda que não tenha vida, ao Senhor na vida, ainda que esteja seco, o Senhor vai florescer. Aleluia! Porque Ele é Deus, Ele é todo poderoso, Ele pode fazer. Eu e você não podemos fazer nada. A medicina ela não pode fazer nada, mas o nosso Deus, Ele é capaz de fazer o corpo reviver. Aleluia! Ele faz nascer carne e ossos secos. E o que é impossível para o nosso Deus? Só que infelizmente Sarai ainda não conhecia esse Deus que tudo poderia fazer, porque o tempo passou e chegou um momento em que Sarai ela já estava desesperançada. E assim é comigo e com você. Eu gosto de pregar sobre a humanidade, pastor, como o Senhor falou aqui, que muitas mulheres que erraram, mas nós temos que falar dos erros também, porque nós somos humanos. O Senhor nos fez humanos. Se o Senhor quisesse seres espirituais, Ele faria anjos, não faria humanos. Então nós devemos sim falar da nossa dificuldade humana que nós temos. E assim como Sara, nós também nos encontramos dessa maneira muitas das vezes. Cansada de esperar a promessa. Achando que, está demorando. Achando que o Senhor falou, mas talvez Ele não vai cumprir. Ou que o Senhor esqueceu de você. E Sara, nós começamos esse texto, e Sara ela chama Abraão e ela fala: Abraão, o Senhor tem me impedido de gerar. Já começa colocando a culpa em Deus.
Eu vou gerar? Eu não tomava remédio e também não engravidava. Aí descobri um mioma. Conversei com meu esposo, com a minha mãe, filha, você vai ser curada, toma remédio. Enfim, fui curada, não tomei remédio, orei ao Senhor, o Senhor me curou. Isso aqui talvez é para alguém que esteja aqui, que esteja passando alguma enfermidade, não sei. Ou que esteja, a pastora falou ali que tem a irmã ali que quer gerar. Para Deus nada é impossível. Eu tinha esse mioma e eu cheguei numa consagração de manhã, meu pastor sem saber de nada, Senhor, toca no ventre, toca no útero, vai limpando. E eu comecei a colocar minha mão na barriga e falei assim, Jesus, me cura, Jesus. Me cura, Jesus, me cura. E chegou um momento que eu senti duas mãos na minha barriga. E quando eu senti duas mãos na minha barriga, com a minha incredulidade, pastor, sabe o que eu fiz? Abri os meus olhos para ver quem estava me orando. E quando eu abri os meus olhos, não tinha ninguém. Aí eu comecei a falar, Jesus, me cura, Jesus, me cura, Jesus. 3 dias depois, eu estava meses sem a minha rotina descer. E desceu. E eu voltei no médico. Bati uma uva. Aí cheguei lá, o médico virou para mim e falou assim, você não tem nada. Eu falei, você é muito. Então, para Deus nada é impossível. Só que tem momentos que a gente se encontra impaciente assim para a promessa. E tudo bem, porque eu e você somos seres humanos. Só que nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Porque às vezes com a nossa impaciência tomamos atitudes precipitadas. E que pode trazer consequências para a gente. Meu esposo virou para mim e falou assim, você não crê? O Deus que você serve? Eu creio. Ele mais não parece. Você faz tanta coisa, vai para a rua, entrega quentinho para morador de rua, nego bota fuzil na nossa cara, e você não crê. E Deus faz nego abaixar fuzil, e você não crê que Deus pode te curar do mioma, Deus cura câncer. Eu falei, é verdade. E o Senhor curou. Só que, trazendo para o contexto da história, Sara ela estava impaciente. E ela começa a culpar o Senhor. Deus tem me impedido de gerar. Mas por que Deus impediria se Ele prometeu? Então ela começa a tomar atitudes precipitadas. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Todas as vezes que nós tomamos uma atitude que Deus não está no meio dela, que quando nós não oramos e pedimos a direção de Deus, lá na frente vai ter prejuízo. Glória a Deus. De uma forma ou de outra, lá na frente, o Senhor vai te ensinar com essa sua atitude. E nós vamos ver, no decorrer do texto, que Sarai vira para Abraão e fala, toma minha serva, porque o Senhor tem me impedido de gerar. E era normal, irmãos. Antigamente era normal, quando a mulher não gerava filhos, o dono se deitar com a sua serva para poder gerar filhos para aquela casa. Porque filhos, até hoje na nossa casa, como a pastora falou, além de ser herança, os filhos trazem alegria. E era muito ruim para uma mulher que não conseguia gerar. Era como uma árvore infrutífera. Era como alguém que não pudesse trazer alegria para dentro do seu lar. Então Sara, ela dá o famoso jeitinho, como nós damos o jeitinho brasileiro. Vamos tentar daqui, vamos tentar dali, que vai dar certo. E ela fala, não, toma Agar, porque ela é minha serva. Então, ela vai gerar filhos para mim. Deixa eu falar algo com você nessa noite. O que o Senhor tem para você gerar do Senhor é com você. Não passe adiante. Quantas vezes nós passamos a promessa do Senhor adiante? Quantas vezes nós entregamos aquilo do Senhor nas nossas mãos para nós gerarmos nas mãos de outra pessoa? Eu não posso. Eu não tenho capacidade de fazer. Para mim não dá porque eu não sei ler, não sei escrever, eu não sei falar porque eu falo como uma criança, mas o Senhor diz, eu quem te chamei. Foi eu quem te capacitei. Vai e fala. Vai e canta. Vai e ora. Porque quem faz é o Senhor. Quem iria fazer a Sara gerar era
confiou na força do seu próprio braço. Vamos dar um jeito, vai lá, se deita com ela, porque ela vai gerar filhos para mim. Ou seja, o que o Senhor falou não serve de nada. Automaticamente isso iria trazer conflitos para dentro deste lar. Abraão se deita com Agar e Agar gera. Aquilo que era para Sara guardar, Agar gera. Assim que Agar começa a barriga crescer, Sara vai começar a ver. A Bíblia não nos relata isso, mas acredito eu, porque nós mulheres, nós temos esse tipo de sentimento. Se você fala que não, você está mentindo diante do Senhor. Quando você vê alguém gerando, Bíblia, mas eu não tenho esse sentimento. Todos nós somos carne, temos, não podemos alimentar. Ela começa a ver a barriga de Agar crescer, automaticamente o que bateu nela? Inveja. Está gerando aquilo que era para eu estar gerando. Aí começa o conflito. Bíblia, mas eu não sou invejosa. Realmente, nós não devemos aceitar esse tipo de sentimento. Mas, às vezes, a inveja ela bate no nosso coração, sim. E é você que tem que mandar ele embora. Aqui não. Aqui é só fruto. Logo em seguida, a Bíblia vai dizer que Agar começa a olhar com um olhar de desprezo para a sua dona. Provavelmente, teve aquela sensação de mãe que todas nós temos, vai querer tomar meu filho. Está no meu ventre. Gente, qual é a mãe que gera um filho e não quer ter um nos seus braços? Eu vou ter que gerar para outro? Olha o pensamento de Agar. Então começa a olhar com desprezo para Sara. Automaticamente, o que Sara faz? Abraão, que o Senhor julga entre mim e ti. Agora está jogando a culpa no Abraão. Eu não estou aqui para falar mal da Sara, não, tá, irmãos? Mas eu estou aqui para dizer para você que a atitude, muitas das vezes, impede o Senhor de cumprir a promessa na nossa vida ou atrasa a promessa que o Senhor tem para cumprir. Abraão, que o Senhor julgue entre mim e ti, porque a tua serva tem me olhado com um olhar de desprezo. Aí o que Abraão faz? Ó Pilatos, lava minhas mãos. Faz o que você achar melhor. O que você achar melhor aos teus olhos, faça com ela. A serva é sua. Trazendo para os nossos dias atuais, acredito eu que Abraão queria dizer para Sara assim: a escolha foi sua. Eu só fiz aquilo que você pediu. Eu fiz a sua vontade. Está dando errado agora? Toma a sua decisão. O que você fizer, eu assino embaixo. Então, a gente vai começar a ver o começo do conflito. Agar olha com um olhar de desprezo. Sara reclama, não gosta da atitude de Agar e faz o quê? Começa a humilhar Agar. Agar grávida. Sabemos que uma mulher, quando ela está grávida, ela fica sensível, vulnerável. Qualquer palavra que ela recebe, às vezes ela leva assim para o coração. Às vezes, sem a gente estar grávida, a gente leva. Qualquer olhar que talvez ela receba, ela leva para o coração. E eu imagino Agar, tantos anos servindo essa família, tantos anos ajudando. Fui lá, pega lá no Egito, passaram por lá, me tiraram de lá, me trouxeram para cá, servi tantos anos os meus senhores e agora estou sendo humilhada. O que Agar faz? Foge. Só que Agar ela foge e ela deixa um assunto mal resolvido. A pior coisa que tem para nós que nos denominamos pequenos cristos, ou cristão, ou servos do Senhor, é deixar assuntos mal resolvidos. Agora eu estou trazendo para o nosso cotidiano. Aconteceu algo na sua família que você não gostou, senta e conversa. Aconteceu algo com o teu esposo que você não gostou da atitude dele, senta e conversa. Não foge, não deixa para depois, porque aquilo vai gerar raízes no seu coração. A Bíblia fala, se tem alguma coisa contra o teu irmão, onde que o sol se põe, vai lá
peça perdão. Só que muitas das vezes temos muitos conflitos na nossa vida familiar, cotidiana, na nossa vida com amigos e até mesmo dentro do ministério, porque não resolvemos problemas. Preferimos olhar de cara feia um para o outro, preferimos deixar para falar depois, preferimos muitas das vezes até julgar pelas costas, mas não resolvemos. E a Agar, ela fez isso. Ela deixou um problema mal resolvido. Houve um olhar de Agar para Sara. Sara, com toda a razão, porque era senhora, começou a humilhar. Agar faz o quê? Foge. Porque é melhor fugir do que ficar e resolver. É melhor fugir do que pedir desculpa. É melhor sair de perto do que tentar resolver. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus entende, mesmo que estando certo, me perdoa, meu irmão. Me perdoa, meu irmão. Meu esposo, me perdoa. Eu aprendi que cristão tem que preferir ter a paz do que a razão. A Bíblia nos ensina que necessário é que nós vemos a nossa face. Nós estamos vivendo um tempo onde é mais difícil a gente dar um tapa do que dar a face. É mais difícil a gente leva um empurrão de um lado e dá um chute do outro. Só que o Senhor não nos chamou para isso. E quando temos esse tipo de atitude, raízes vão crescendo no nosso coração. A amargura vai crescendo dentro do nosso coração. E isso vai tomando toda a nossa descendência. Os nossos filhos são afetados por isso. A nossa casa é afetada por isso. Resolve o problema, mas Agar não quis ficar. Ela não quis resolver o problema. Então o que ela faz? Vai embora. E a Bíblia vai nos relatar que ela para no deserto no caminho de Sur. E Sur significa barreira, muro. Deixa eu te explicar algo nessa noite. Quando você deixa problemas mal resolvidos na sua vida, você não consegue florescer, sabe por quê? O Senhor não permite. Aparecem muros e barreiras na sua vida até que você volte e resolva aquilo que o Senhor mandou você resolver. Só que Agar, ela não estava entendendo isso. Ela segue no caminho de Sur, que significa barreira. Agar não conseguiu ir embora, não conseguiu florescer como ser humano, como pessoa, como mulher de Deus, porque infelizmente tinha problemas mal resolvidos lá atrás. E eu te pergunto nessa noite, será que você deixou algum problema pendente no seu passado? Eu oro muito e eu peço ao Senhor, se tem alguma coisa, Senhor, que eu me esqueci, traga-me em memória para que eu possa pedir desculpa. Irmãos, se é para falar de pecado, se tem uma pessoa que pecou e peca tanto nessa vida, sou eu. Quem isso é assim? Eu cresci no centro espírita, minha mãe está aqui, que não me deixa mentir. Eu fui macumbeira por 17 anos. Eu matava bicho na mão. Quebrava a cabeça do bicho na mão. E tem coisas que eu fazia lá atrás, adorando outros deuses, que eu sei que não agradaram ao Senhor. Hoje, eu conheço Jesus. Só que será que tem alguma coisa que eu esqueci de pedir perdão? Será que tem algum problema lá no meu passado que eu precisava resolver ou que eu preciso resolver? E às vezes eu falo com o Senhor, me lembra, traga minha memória. E, irmãos, olha, Deus ele é tão tremendo que Ele traz. Se você pedir, Ele traz. Porque o Senhor quer que você floresça. O Senhor não quer que você fique no deserto, parada no meio do muro, um muro te impedindo. O Senhor quer que você vá adiante, que você gere.